E aí, pessoal, você já ouviu falar sobre o Eurotúnel? Quer saber mais sobre essa obra de engenharia que é fantástica? Então vem comigo e update-se! O Eurotúnel é um túnel que liga a Inglaterra à França. E diferente do que muitas pessoas acham, ele não é feito sobre o mar, ele é feito sobre a terra embaixo do Canal da Mancha. Fica aproximadamente 50 metros abaixo do solo e é composto por 3 túneis. Um de ida, um de volta e um de ventilação, que fica no meio desses dois. Nesses túneis a gente tem um trem muito forte, que eu esqueci o nome que chama, mas é Eurotrem, eu acho. Peraí, é Eurotrem? Mas é um trem que liga os dois indo e voltando e no meio é para circulação. Entre esses 3 túneis, a gente tem uma ligação por cima por conta da ventilação. Porque quando você tem um vácuo de ar da ida e da volta dos trem-balas, você tem uma troca, um deslocamento de ar muito forte. Então eles servem para você diminuir a pressão dentro do túnel, certo? Esse túnel foi pensado em ser construído há muito tempo, mas na época que foi proposto, a gente tinha o imperador Napoleão Bonaparte na França e a Inglaterra não queria essa ligação muito próxima à França e Inglaterra, onde o deslocamento poderia facilitar a invasão da Grã-Bretanha, quase que não sai. Então, na época, o governo inglês preferiu não fazer essa ligação e continuar dificultando o acesso à sua ilha apenas pelo mar. Em 1984, eles assinaram um tratado que autorizava a obra. E em 4 anos depois, tempo recorde para a época e até para hoje, porque a gente tem muita obra pública que dura o quê? 20 anos, né? Vídeo Metrô de Salvador. Eles finalizaram. A obra começou da França e da Inglaterra e os operários se encontraram embaixo da terra. Entenderam mais ou menos? E a diferença dessas escavações foi de centímetros, o que era um fato histórico para a época e até hoje continua assim, porque a gente tem muito erro de cálculo, ainda mais quando você tem de um continente para outro, e a distância é de aproximadamente 51 quilômetros, ou seja, é uma distância muito considerável para você fazer uma escavação e ter um erro mínimo de encontro. Feito isso, a gente tem, como eu falei, os 3 túneis que facilitam o deslocamento entre os dois países. A viagem dura aproximadamente 36 minutos, o que é muito mais rápido do que você pegar um avião e se deslocar de um continente para outro. Fora que a gente tem trânsito, aeroporto, fila e inúmeras coisas que dificultam ainda mais você chegar no seu destino final. Ou seja, o Eurotúnel foi uma revolução para a época e até hoje é muito utilizado e ele fica abaixo do Canal da Mancha. Eu vou falar agora alguns vários, acho que são 7, fatos sobre essa construção que você provavelmente não sabia. Primeiro fato que acredito que você não está sabendo. O túnel foi escavado 50 metros abaixo do solo, sobre um solo de greda calcária, que é tipo um giz, e foram feitas 94 perfurações aproximadamente ao longo para o estudo dessa obra. Ou seja, é muita coisa, ainda mais para a época que ela foi executada. Curiosidade número 2. As máquinas utilizadas foram máquinas de perfuração de túneis, em inglês a sigla é TMB. Não vem ao caso, não consigo traduzir agora, mas errei, é TBM. Obrigada, produção. Mas enfim, essas máquinas são enormes, têm 8 metros de diâmetro e quando você as estende, elas chegam até 200 metros de comprimento, ou seja, o que facilitou muito a rapidez dessa obra. Número 3. A cada 35 metros dessa obra, a gente tinha um anel pré-moldado de concreto, que era feito lá embaixo mesmo, no subsolo, e levava cerca de 50 minutos para ficar pronto. Ou seja, era um trabalho imenso você fazer a execução embaixo da terra e ainda esperar 50 minutos para o pré-moldado ficar pronto. Número 4. Como eu falei antes, a gente tem a questão do rápido deslocamento de ar dentro dos túneis. E aí a gente tem a cada 250 metros uma ligação entre eles para aliviar essa pressão. Quinta curiosidade. Toda a terra que foi escavada, disso aí, você deve se perguntar onde foi jogado, para onde foi toda a terra que a gente escavou do subsolo. Foi jogada na ilha, na Grã-Bretanha. Difícil falar isso, né? Na Grã-Bretanha. E a Inglaterra cresceu cerca de 360 mil metros quadrados, porque foi colocada areia toda na costa, onde hoje funcionam parques e área verde, onde as pessoas fazem piqueniques, enfim, é área de lazer dos ingleses. Sexto. Para fazer uma equivalência legal entre o que são 360 mil metros quadrados, Tício, é equivalente, pense na sua cabeça, a 53 campos de futebol. Ou seja, é um espaço muito significativo. É uma obra com um porte gigantesco que foi executada numa época que a gente nem imaginava ter tal tecnologia para execução disso aí. Sétimo. Inclusive, essa obra fantástica de dimensões gigantescas é considerada pela Sociedade Americana dos Engenheiros Civis uma das 7 maravilhas do mundo. Esse foi o nosso primeiro Momento Update, onde a gente está trazendo sempre curiosidades sobre engenharia civil e um pouquinho sobre as obras que a gente imagina, enxerga, mas muitas vezes não sabe muito a respeito. Ou seja, fica ligado que vem muito mais novidade por aí.
Até mais, tchau, tchau!